A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula da nossa matéria História da Igreja. Na nossa apostila, nós estamos na página 19, a Igreja Reformada, lição 5. Acompanhe aí na sua apostila. Essa aula será bastante rápida, porque ela é muito histórica. E eu vou colocar para vocês um vídeo muito bom, que vai trazer um resumo excelente. Melhor até do que se fosse eu que estivesse contando, ou do que você lê na apostila. Apesar que na apostila está tudo bem explicadinho. E será muito bom que você leia, faça anotações e tire suas dúvidas. Vou começar. Aqui vai falar sobre a Reforma Protestante. Logo no primeiro parágrafo ele vai dizer assim: nesse período, o grande acontecimento que despertou a atenção geral foi a Reforma. Iniciada na Alemanha, espalhou-se por todo o norte da Europa e teve como resultado o estabelecimento das igrejas nacionais que não prestavam obediência e fidelidade, nem fidelidade a Roma. O que isso quer dizer? No período da Reforma, a gente vai entrar já na história, o grande acontecimento foi essa ruptura, essa separação da Igreja Universal, que era a única igreja cristã que existia, para a criação de outras igrejas cristãs. Até então, só existia a Igreja Católica, que era a Igreja Imperial, a Igreja Medieval. Ela era a lei para tudo. Mas com a Reforma Protestante, acontece essa ruptura. E após esta ruptura, começam a surgir novas igrejas evangélicas. Hoje nós chamamos evangélicas, mas na época eram igrejas protestantes cristãs. Também acreditavam em Jesus, na mesma linha que a Igreja Católica, porém rompeu com a Igreja Católica sem obediência ou fidelidade a Roma. Aqui na nossa apostila vai falar sobre quais foram as mudanças que aconteceram após a Reforma Protestante. Houve mudanças geográficas, mudanças políticas, houve mudanças econômicas, mudanças sociais e mudanças intelectuais também. Mas a principal mudança que está aqui na página 20 da apostila são as mudanças religiosas, que diz assim: primeiro, uma das principais mudanças que aconteceram depois da Reforma Protestante. A autoridade da Igreja Romana foi substituída pela autoridade da Bíblia, com leitura livre para qualquer um. Essa foi uma das mudanças mais importantes após a Reforma, porque anteriormente a Bíblia era em latim e o povo não tinha liberdade para ler. Com a Reforma, a Bíblia foi traduzida para o alemão, que era a língua do povo, e as pessoas tinham liberdade para ler e interpretar. O crente individualmente seria agora seu próprio sacerdote e o mentor de sua própria vida religiosa, em comunhão com Deus, depois de aceitar seu filho como Salvador pela fé. Então agora não haveria mais necessidade de para qualquer tipo de oração, conselho, confissão de pecado, você buscar o sacerdote. Agora você poderia fazer isso na sua própria casa, no seu próprio lar. Você seria seu próprio sacerdote. Aquela pessoa queria ter a sua própria vida espiritual, sem depender que outro dissesse o que você deveria fazer. Na nossa página 21 vai falar o que quer dizer reforma. Existem algumas visões de alguns historiadores sobre o que quer dizer reforma. Na visão dos historiadores católicos romanos da época, eles entendiam que a reforma era apenas uma revolta protestante contra a Igreja Universal. Um historiador secular disse que interpreta como um movimento revolucionário. Um historiador protestante diz que considera a reforma, considera como uma reforma que fez a vida religiosa voltar aos padrões do Novo Testamento. E realmente era isso que os reformadores queriam. Eles não queriam a destruição da religião católica, da Igreja Católica. Eles queriam a reforma, fazer ela melhorar, fazer ela mudar para melhor. E aqui no parágrafo dessa mesma página diz assim: os reformadores estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que isso seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja. Essa é a grande diferença de católicos e protestantes. Para os católicos, a grande autoridade é o Papa.
Mas para a igreja protestante é a Bíblia sagrada. A Bíblia é a autoridade final. E era isso que os reformadores queriam, que a igreja católica voltasse à igreja primitiva, à igreja do Novo Testamento, onde tinha a palavra de Deus como autoridade absoluta e final. Então, depois eu quero que vocês leiam algumas partes aqui também de algumas mudanças no fator político, econômico, social, intelectual, que vocês podem ler. A página 23, que é a parte que vai contar sobre quem é Martinho Lutero, o homem que abalou o mundo. E aqui ele vai contar sobre o nascimento dele, quando que ele nasceu, a história conta, e eu vou colocar um vídeo aí para vocês que vai contar de forma muito melhor, que ele era um jovem perturbado pelo medo do pecado, medo do inferno, medo de que Deus não o perdoasse. E um belo dia ele está numa tempestade de raios, e ele faz uma promessa para Santa Ana, dizendo que se ela o salvar no meio daquela tempestade, ele se tornaria monge. E isso realmente acontece, ele se torna monge, mas ele vivia sofrendo com sua própria consciência, acreditando que a justiça de Deus iria pegá-lo a qualquer momento. Então, este monge, padre católico, vai dar aulas de teologia lá na faculdade, na Alemanha. E nesse momento ele tem um encontro com a carta de Paulo aos Romanos, e nessa sua carta ele descobre o capítulo 1, versículo 17, que diz: e o justo viverá pela fé, onde Paulo explica a respeito da justiça de Deus que foi cobrada em Jesus. Jesus já pagou o preço. A justiça que Deus exige, que Lutero tinha tanto medo, já havia sido cobrado na cruz. Então, no dia 30 de outubro de 1517, Martinho Lutero, revoltado com a vinda de indulgências feitas em nome do Papa Leão X, fixa na porta da matriz suas 95 teses sobre a venda de indulgências. O que estava acontecendo? Nessa mesma época em que Lutero tem esse encontro com a palavra de Deus, com a fé em Jesus Cristo, que faz ele ficar livre do peso do pecado, porque agora ele crê que Jesus já carregou sobre a cruz todo o pecado, toda a maldição que estava sobre ele. Nessa mesma época, um homem chamado Johann Tetzel estava na Alemanha justamente vendendo indulgências. Indulgências era um documento que fazia com que a pessoa, naquele documento estava declarado que a pessoa havia sido perdoada de pecados passados, pecados presentes e ainda pecados futuros. O Tetzel era um homem muito astuto e ele passava pelas cidades para arrecadar doações para a construção da igreja romana lá do Vaticano e a Basílica de São Pedro. Mas ele sabia que se ele simplesmente dissesse para as pessoas doarem, as pessoas não iriam doar. Então ele começou a criar várias ideias e narrativas para incentivar as pessoas a doar. A venda de indulgências era uma delas, porque o indivíduo era perdoado pelos pecados que havia cometido, sem precisar fazer nenhuma penitência, e ainda dos pecados que ele iria cometer. Então o indivíduo pecava já sabendo que estava perdoado, porque ele tinha pago pelo perdão do pecado. E ainda ele tinha uma história que ele dizia que quando a sua moedinha caísse na caixa de ofertas, uma alma sairia do purgatório. Quem é que não queria naquela época que um familiar seu que já havia morrido saísse do purgatório? Então, rapidamente ele encheu os cofres de Roma para a construção ali da basílica. Depois, mais na frente, vocês vão ver no vídeo que ele acaba sendo condenado à morte por essas práticas. Então, Martinho Lutero, ele faz as suas 95 teses em protesto a essas ações da igreja. Ele queria reformar, queria melhorar a igreja, mas o Papa, vamos dizer assim, o considera uma ameaça de morte. Diz, olha só, ele diz assim: sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação que o padre havia enviado, lhe dando 60 dias para ele se retratar. Mas Lutero dá início a uma campanha aberta dentro da própria igreja, e em 1520 Lutero queimou publicamente a bula papal, que é a carta do Papa, e ele então foi excomungado da igreja. A Alemanha, ela estava à beira de uma guerra civil, porque começou a se levantar católicos contra protestantes, e Lutero é obrigado a se refugiar num castelo do príncipe Frederico. Lá, enquanto ele está escondido, muitas pessoas acham até que ele havia morrido, ele está ocupado fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, e isso fez com que todos tivessem acesso à Bíblia e pudessem lê-la livremente
e também interpretar. A igreja luterana, que foi a igreja que nasceu ali com Lutero, ele conservou ainda o batismo de criança, a Eucaristia, onde Lutero divergia de Zwingli e de outros reformadores que vieram depois, porque Lutero acreditava que realmente o pão e o vinho se transfigurava, né, no corpo e sangue de Jesus, que é chamada de transubstanciação, e eles acreditavam dessa forma, enquanto que outros reformadores diziam que não, o pão e o vinho eram apenas representações do corpo e sangue de Cristo. Então ele manteve ali a Eucaristia e também que ele dizia que a fé tinha mais valor do que as boas obras para a salvação, porque a Igreja Católica sempre pregava que as boas ações, como doações, como fazer boas obras, garantiriam lugar no céu. E Lutero diz que não, que é a fé em Jesus que garante a salvação. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais, como a Igreja Anglicana na Inglaterra, o Calvinismo na Suíça, além de diversas ramificações. Ele morre no Castelo de Frederico, da Saxônia, no dia 18 de fevereiro de 1546. Ele já havia se casado com uma ex-freira, tinha tido 6 filhos e teve uma boa vida juntamente com a sua família. Aqui na apostila vai falar também sobre Zwingli, vai falar sobre Calvino, e eu separei aqui só algumas partes. Eu quero que você leia na apostila, porque tá tudo bem explicadinho, não vou ficar lendo para não demorar muito esse vídeo, mas tá tudo bem explicado aqui, toda a história de cada um deles. O vídeo também vai trazer a mesma história, mas eu separei umas partes aqui que eu achei interessante. Por exemplo, lá em Genebra, que é onde tem Zwingli, Calvino, a cidade se tornou uma cidade inteira protestante. Genebra passa a ser o principal centro protestante da Europa. A consistência da moral foi implantada. Aos domingos, ninguém podia ir ao teatro, nem jogar cartas, muito menos dançar. Até mesmo o trabalho nesse dia seria considerado um crime. Nos 4 primeiros anos do rígido governo calvinista, contaram-se 58 execuções e muitas penas severas foram aplicadas aos transgressores da lei. É uma pena, né? Mesmo homens tão grandes, gigantes na fé, que foram corajosos para romper com a Igreja Católica e fazer as pessoas voltarem à leitura da Bíblia, a andar segundo a Bíblia, ainda assim eles agiram de forma muito rígida com aqueles que não concordavam, né, não seguiam suas regras e acabaram fazendo igual a Igreja Católica fez, que foi perseguir os hereges, aqueles que não concordavam com a igreja, e mataram muitas pessoas e fizeram coisas muito parecidas com o que os católicos fizeram na época da igreja medieval. João Calvino estabeleceu diversas reformas na igreja, eliminou o ritual e a música instrumental da missa, despiu as igrejas de vitrais, quadros e imagens, reduziu o culto a um sermão entre 4 paredes nuas e aboliu as comemorações da Páscoa, do Natal, e ainda apagou todos os vestígios do sistema episcopal. Então, aquelas roupas dos padres, tudo aquilo que você vê na Igreja Católica, eles retiraram tudo da Igreja Calvinista. João Calvino faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564, mas ele foi conhecido como um homem muito, muito temente a Deus e que amava fazer a obra de Deus. A outra parte, o finalzinho aqui, vai falar sobre a Igreja Luterana. Eu quero que vocês leiam também. E aqui a gente encerra essa terceira aula de História da Igreja. A parte da Igreja Reformada também tem um pedacinho que fala sobre os anabatistas, que logo que as pessoas começaram a se converter e se separar da Igreja Católica e entender na Bíblia o que significava o batismo verdadeiramente, eles decidiram se batizar. Esse batismo era um deles adultos, porque todos eles haviam se batizados quando crianças. Alguns dos reformadores não entenderam e não aceitaram, porque era um costume das igrejas, das religiões pagãs, haver um rebatismo. Tanto que essa palavra anabatista é uma forma de chamar, vamos dizer assim, de forma baixa, eles de rebatizadores, ou contrários ao batismo de crianças. Então, essa coisa de batizar 2 vezes trazia para os reformadores que aquilo ali era uma heresia. E então eles puniram esses anabatistas, as pessoas que se batizavam
depois de adultos, eles não conseguiram compreender o que eles estavam querendo dizer, que não era um segundo batismo, não era se batizar de novo. Para eles, aquele era o primeiro batismo deles, que era um batismo de consciência. Então, é uma pena que muitos dos nossos líderes que romperam com a Igreja Católica, que foram corajosos e que hoje somos consequência dessa coragem que eles tiveram, também erraram muito. Foram usados por Deus, foram usados para o propósito que Deus tinha, mas eram seres humanos e também falharam. Então, que eu e você possamos aprender com essa lição de que por mais que Deus nos use, nós não somos perfeitos, temos que estar sempre vigilantes. A Bíblia fala eu lembro de uma oração que Davi faz, acho que não lembro qual é o Salmo, se é o Salmo 46, mas eu gosto muito dessa oração que Davi faz, que diz assim: não deixe vacilar o meu pé, porque o Senhor é aquele que me guarda. Nós temos que estar sempre atentos para não vacilarmos o nosso pé e não passarmos de pessoas que estavam sendo instrumentos na mão de Deus para sermos armas contra a obra de Deus, contra aqueles que são de Deus. Que Deus abençoe você, fique atento, eu vou colocar o vídeo aí para você assistir, não deixe de assistir. O trabalho para essa matéria é vocês fazerem a pesquisa sobre o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Preciso que vocês pesquisem sobre o concílio. Por que o concílio foi convocado? Quais foram as discussões durante o concílio? E qual foi a decisão do concílio? Me responda essas 3 perguntas. Por que o concílio foi convocado? Atos 15. O que eles debateram, discutiram no concílio e qual foi a decisão, a conclusão do concílio. Está lá em Atos 15. Leiam, respondam as 3 perguntas e enviem para mim. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima aula.